Olá pessoal, capítulo 5, Estrutura Inorgânica da Terra. Lembrando a você que isso é um resumão, o mais importante é você ter prestado atenção nas aulas ao longo do bimestre e, obviamente, ler a apostila, tá bom? Nosso capítulo 5 começa a falar da Terra, de minerais e rochas, e que eu vou passar isso aqui, né? Mas basicamente essa parte fala que as rochas são formadas por diferentes minerais, tá? E aqui nós entramos na parte que realmente interessa pra gente, para essa revisão, assim, bem objetivo, com o que mais vai cair na prova, tá? A gente tem três tipos de rochas: as rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. As rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, elas são formadas pela cristalização do magma ou solidificação da lava, beleza? Principais exemplos: granito e basalto, tá bom? Então, as rochas magmáticas, elas estão associadas com o vulcanismo, tá bom? Aqui um pouquinho mais sobre o granito e o basalto, beleza? Você tá percebendo que minha voz tá meio anasalada, é porque eu tô com o nariz entupido, que eu tô um pouquinho gripado, tá bom? Já as rochas sedimentares, elas são formadas por restos de outras rochas, seres vivos e outros materiais, que são transportados pelo vento, pela água e sofrem sedimentação. O lugar onde você encontra fósseis são nas rochas sedimentares, tá bom? Aqui tem alguns exemplos, são arenito e calcário, dois exemplos assim principais, tá? Uma curiosidade é que quando a gente vai naquelas cavernas que tem estalactite, estalagmite e aquelas colunas, são rochas sedimentares, tá bom? Existe um tipo de rocha chamada rocha calcária, que é uma rocha que tem muito carbonato de cálcio na estrutura dela, e ela é uma rocha um pouquinho porosa. Quando eu tenho uma caverna e quando chove, a água infiltra dentro dessa rocha, né? E ela leva carbonato de cálcio, né? Que é o calcário, lá para na água, né? Meio que ela lava essa rocha, tá? Quando eu formo uma gotinha lá em cima da caverna, essa gotinha não é só de água, é de água com carbonato de cálcio. E aí a água muitas vezes evapora ou pinga e o carbonato de cálcio se solidifica. E ao longo de vários e vários anos, esse carbonato de cálcio que vai se solidificando, ele vai formando aquelas pontinhas que ficam de cima para baixo. O mesmo ocorre de baixo para cima. Então ele pinga e nessa gotinha que pingou tem carbonato de cálcio. Aí às vezes essa água evapora, né? Ou solidifica ali o carbonato de cálcio. E embaixo também vai formando uma pontinha. Isso aí eu já expliquei, já desenhei no quadro e tal, né? E ao longo de vários e vários e vários anos, essa estalactite, que é o que nasce em cima, e essa estalagmite, que nasce embaixo, elas vão crescendo, 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 até que elas se unem e se tornam uma coluna da caverna, tá bom? Aqui perto de Blumenau tem um lugar muito legal com isso, que são as Grutas de Botuverá, e é um lugar, inclusive, que o sétimo ano faz a saída pedagógica. Você que é do sexto, ano que vem, faça essa viagem, porque ela é muito legal. As rochas metamórficas, né? Você fala metamórfica, lembra de metamorfose, lembra de transformação, de mudança, né? São rochas que se formam em consequência da transformação de qualquer outro tipo de rocha por ação de temperatura e pressão. Então, as rochas metamórficas, antes talvez eram rochas sedimentares ou mesmo rochas ígneas, e aí, ao longo de vários anos, com a ação da temperatura e da pressão, elas se transformam. Os dois principais exemplos aqui tratados no livro são dois: o mármore e a ardósia. Aqui nós temos a página 35 do livro, que é a página principal aí que fala sobre fósseis, uma página muito importante. A gente leu ela, trabalhou, fizemos, né, vários esquemas sobre ela. Recomendo que você leia atentamente, anote isso. E aqui está o meu resumo para você. Então, sobre os fósseis, o que eles são? São restos de animais e plantas preservados ao longo do tempo. Como eles se formam? Através de um soterramento muito rápido, ausência de oxigênio, presença de minerais na sedimentação, minerais específicos que vão contribuir com a solidificação
daquele ser que foi soterrado, né? E esses minerais ajudam a impedir a decomposição e a preservar o organismo, tá bom? Os fósseis mais comuns são ossos, dentes, pedaços de madeira, folhas e conchas, tá? A gente encontra os fósseis em rochas sedimentares, tá bom? Mas não somente em rochas, a gente encontra em outros lugares também. Existem fósseis congelados, que são animais, seres vivos ou folhas ou enfim, que foram congelados em lugares extremamente gelados, por exemplo, a Sibéria e o Alasca, tá bom? Então, basicamente, animais e plantas que foram soterrados pelo gelo. Aí também nós temos o caso de alguns fósseis encontrados em poços de piche. Então imagina que eu tenho um animalzinho lá, que ele tá andando, passeando e tal, e ele cai num poço de piche. Esse poço de piche vai preservar esse animal, né? Que pode ser encontrado vários anos depois, preservado. Exemplo disso aconteceu lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando eles encontraram tigres dentes de sabre lá, tá bom? Nós temos também o âmbar, que foi feita a partir da resina de um tipo de pinheiro bem específico, né? Essa resina às vezes pingava em um insetinho e ao longo de vários anos ela se solidificava e ficava como se fosse um cristal lá dentro, um inseto preservado, tá bom? Os icnofósseis são vestígios, não restos do corpo, de animais ou de coisas que viveram há muito tempo aqui. Por exemplo, uma pegada pode ser um equinofóssil, é, um ovo, fezes de animal, tudo isso são icnofósseis, tá bom? Eles ajudam a identificar e a estudar plantas antigas, animais, como que eles viviam. E o profissional que cuida disso, né, que faz escavação, é o paleontólogo, beleza? Aqui nós temos a escala de tempo geológica, modelo naturalista. Deixa eu ver se é essa mesmo. Tá, beleza. Eu vou colocar o modelo naturalista, o modelo criacionista, depois eu vou comparar os dois para você entender bem aqui. Então, se você olhar bem esse modelo naturalista, você vai ver que os períodos de tempo estão na casa dos milhões de anos. Então, isso é uma das diferenças entre o modelo naturalista e criacionista. Nós temos o primeiro período, é o pré-cambriano, tá? Aconteceu de 4,6 bilhões de anos a 541 milhões de anos atrás. E eles acreditam que surgiu os primeiros organismos vivos, organismos bem simples, tá bom? Depois disso, bem simples e aquáticos, tá? Depois disso surgiu o período paleozoico, tá? Foi de 541 milhões de anos a 251 milhões de anos. Eles acreditam que nesse período paleozoico surgiu os primeiros seres vivos como conchas, peixes, anfíbios e répteis e as primeiras plantas terrestres com sementes, tá bom? Nesse período também, segundo eles, houve a primeira grande extinção de animais marinhos e ali que se deu a formação da Pangeia, que é aquele continente único, grandão, tudo bem? Depois do período Paleozoico veio o Mesozoico, de 251 milhões de anos até 76 milhões de anos. Esse período que viveu os dinossauros, de acordo com eles, né? Então, surgiu os primeiros dinossauros, as primeiras aves e plantas com flores. Lá aí que teve o início da fragmentação da Pangeia, então aquele supercontinente ele começou a se fragmentar, tá bom? E teve a segunda grande extinção, que foi inclusive a que eles acreditam que extinguiu os dinossauros. Último período, Cenozoico, 66 milhões de anos até hoje em dia. Então, nesse período, eles acreditam que houve a evolução das espécies, né, aparecimento dos primeiros primatas e diversificação dos mamíferos. Tá bom? Então, nesse período aí, de acordo com eles, o ser humano surgiu. Já no modelo criacionista, ele tem mais ou menos os mesmos nomes, só que se você reparar bem, a escala de tempo é muito menor. Então, nós temos primeiro o pré-cambriano, um tempo indeterminado, a Terra era sem forma e vazia, conforme os dois primeiros livros, os primeiros versos de Gênesis, lá no capítulo 1 e 2, onde diz:
No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então ela já era antes dessa criação aí. O Cambriano, para os criacionistas, houve por volta de 6 mil anos atrás e aconteceu a criação dos elementos que compõem a Terra. Então Deus realiza aquele processo criativo em 6 dias literais e descansa no sétimo. Esse registro está lá em Gênesis capítulo 1 e 2. O período paleozoico, para os criacionistas, é um período que houve chuvas torrenciais durante 40 dias e 40 noites. Esses eventos são narrados também na Bíblia, no que ficou conhecido como dilúvio, e houve ruptura na crosta terrestre, fossilização de peixes e répteis, soterramento de animais e florestas e formação das camadas sedimentares. No período Mesozoico, ainda estava rolando o dilúvio, né? Já tinha parado a chuva, mas estava tendo erupções vulcânicas pelas rachaduras da crosta terrestre. As águas começaram a baixar devido à ação de ventos muito fortes e começou-se a aparecer o cume dos grandes montes, tá bom? E o último período, que é o Cenozoico, a água do dilúvio começou a secar, começou a diminuir o impacto de asteroides, começou a haver um equilíbrio da crosta terrestre, início da formação dos ecossistemas que a gente conhece hoje em dia, redução do nível do mar, soterramento de mamíferos e surgimento dos fósseis, beleza? Aqui tem uma comparação, vou fazer parte a parte, tá? Então aqui, né, se você quiser ver melhor aqui o pré-cambriano, né, a comparação, surgimento dos primeiros vivos, planeta Terra sem forma e vazio, isso aí tudo já foi falado, mas agora eu só estou comparando o modelo naturalista com o criacionista, tá bom? No período cambriano, é um período marcado por muitos seres vivos, como conchas e registros fósseis. Já no modelo criacionista, por volta de 6 mil anos atrás, houve a criação dos elementos que compõem a Terra. Então, Deus faz lá aquele processo criativo nos 6 dias, tá bom? No período paleozoico, então, olha aí, modelo naturalista falando de milhões de anos, modelo criacionista de dias, né? Então, os primeiros seres vivos como conchas, peixes, anfíbios, répteis e primatas e as primeiras plantas terrestres com sementes surgiram. Tem a primeira grande extinção e a formação da Pangeia. Já no modelo criacionista, está acontecendo aqui o dilúvio. 40 dias e 40 noites de muita chuva, ruptura na crosta terrestre, fossilização de peixes e répteis, soterramento de imensas florestas e formação das camadas sedimentares. No período Mesozoico, a gente tem o surgimento dos primeiros dinossauros e mamíferos, plantas com flores, início da fragmentação da Pangeia e a segunda grande extinção, que é aquela que levou inclusive os dinossauros. Já no modelo criacionista, tem erupções vulcânicas, abaixamento das águas e aparecimento do cume de montes. Por último, nós temos o período Cenozoico, que para os naturalistas houve uma diversificação dos mamíferos, o aparecimento dos primeiros primatas e a evolução dos seres humanos, tá bom? Já no modelo criacionista, a água seca, diminuição dos asteroides, equilíbrio gradativo da crosta terrestre, início dos ecossistemas atuais, redução do nível do mar e soterramento dos mamíferos e, obviamente, o surgimento das camadas de fósseis. Aqui, gente, eu fiz um mapinha mental para comparar um pouquinho cada modelo, tá bom? Para você entender a diferença entre um e outro, tá? Então, as evidências observadas por ambos os modelos são o registro fóssil, camadas sedimentares, rochas e registro do passado da Terra. A principal discordância é quanto tempo se passou depois de cada evento, tá bom? No modelo naturalista, a história do planeta é muito antiga, acontece em milhões e bilhões de anos, os fósseis e camadas são registros de longos períodos e as mudanças são graduais, tá? Eventos naturais ao longo de milhares e milhões de anos. Já no modelo criacionista, a escala de tempo é mais curta,
Deus cria os animais, a terra, o homem e tudo mais nos 6 dias da criação. O dilúvio é apontado como uma grande catástrofe global. Muitos fósseis acontecem por soterramento rápido e vida e morte dos animais interpretados como acontecimentos mais recentes, tá bom? Principais diferenças: não está nos fósseis ou nas rochas, não é o tipo de rocha e está principalmente na interpretação das evidências, né? Eles olham as evidências e interpretam de formas diferentes e na escala de tempo que eles usam, beleza? Mesmas evidências com interpretações diferentes. É isso, pessoal. Forte abraço, bons estudos e espero que vocês consigam ir bem na minha superação.